Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos aprender história juntos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Estamos aí na Semana da Pátria, à espera do feriadão da independência e nada melhor do que abordar esse tema. Vamos entender como esse processo se deu? Vem comigo! Audio Jungle. Audio Jungle. Então, galera, perceberam que eu falei a palavra processo quando eu anunciei o tema desse vídeo? Exatamente, processo de independência do Brasil. Mas por que a palavra processo? Os historiadores preferem o termo processo justamente por entenderem que um fato ele não é resultado dele mesmo. Ele é resultado de uma sequência de outros fatos que se dá ao longo de um determinado período ou de um determinado tempo e que acaba culminando em um determinado fato. Então, quando falamos do 7 de setembro, da independência do Brasil e do famoso grito Independência! A morte! nós estamos falando aí de algo que foi resultado de um processo, o processo de independência do Brasil. Vamos entender um pouquinho melhor como se deu esse processo? Primeira pergunta que nós temos que nos fazer é, afinal de contas, quem fez a independência do Brasil? Eu sei que nesse momento, a primeira coisa que vem à sua cabeça, o primeiro nome é Dom Pedro, que depois se tornou Dom Pedro I. Mas aí é um primeiro ponto que eu quero abordar com vocês. A independência, o processo de independência do Brasil, ele não tem em Dom Pedro o seu único ator. Aliás, eu poderia dizer que a independência não se deu exclusivamente por uma ação isolada de Dom Pedro. Dom Pedro ele vai ser aí um instrumento de um grupo, de uma camada social que desejava que esse processo ocorresse. Outra questão é o significado dessa independência do Brasil. E aí, para entender esse significado, precisamos compreender o que era o Brasil antes da independência. Vamos lembrar que o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, Portugal era a metrópole, Brasil era a colônia. E como tal, o Brasil então devia uma relação de dependência, uma relação onde os portugueses determinavam com quem o Brasil poderia, por exemplo, comercializar, e a ordem administrativa e política partia de Portugal. Então, a independência é justamente a ruptura disso. A partir do processo de independência, o Brasil passa a ter um governo próprio, passa a ter liberdade para comercializar com qualquer outro país. Contudo, esse processo de ruptura, vocês vão perceber que ele não ocorre de forma imediata. Outra questão que é sempre recorrente quando se fala de independência do Brasil. Vocês devem ter observado lá na thumbnail, né, na miniatura do meu vídeo, desse vídeo, que eu coloquei de fundo o quadro de Pedro Américo, o quadro da independência, que é aquele quadro que está lá em tamanho gigante no Museu do Ipiranga, que é justamente esse quadro aí que vai aparecer na tela para vocês. Esse quadro, ele talvez seja a memória mais viva que as pessoas possuem quando pensam na independência, o quadro do Grito do Ipiranga. Mas precisamos entender o contexto
em que esse quadro foi produzido. Esse quadro ele não é contemporâneo da independência, ele é produzido mais de 60 anos depois, mais precisamente no ano de 1888, no momento em que o Império Brasileiro estava ruindo, estava em crise, cairia um ano depois, em 1889, e o quadro então é encomendado justamente para tentar criar um instrumento de propaganda positiva da família real, né, que é a simbologia da independência, a família que teria libertado o Brasil do domínio português, mesmo sendo ela uma família portuguesa e da família da coroa portuguesa, né? O que é meio contraditório até certo ponto. Então, o quadro de Pedro Américo, ele, na verdade, tem um detalhe muito interessante, porque depois descobriu-se que a inspiração para o quadro de Pedro Américo é um quadro francês de uma guerra napoleônica, e aí, claro, tem toda uma lógica de centralizar o ator principal daquele processo, né, e dar a ele a centralidade e a importância que se quer passar para a população. Outro aspecto importante que vocês podem observar no quadro, volte aí a imagem do quadro, praticamente você não tem aí populares, né? O único homem do povo, por assim dizer, presente no quadro é um vaqueiro, mas você percebe que ele está aí no canto, passivo, sem se manifestar. Se formos entendermos a fundo o que foi de fato esse 7 de setembro, você vai perceber que as informações contidas no quadro não condizem com uma realidade. E se formos analisar esse 7 de setembro, tal qual o quadro de Pedro Américo descreve, né, retrata, na verdade, nós vamos ver que alguns dados históricos não batem, né, com o quadro. Primeiro, essa quantidade de pessoas em torno do imperador. Vamos lembrar que Dom Pedro, ele está vindo de uma viagem a Santos, está retornando de uma viagem a Santos, que é uma descida, uma serra íngreme, em que se desce, na época se descia por uma trilha indígena com as montarias, e para esse tipo de percurso normalmente não se utilizavam cavalos pomposos, como o quadro retrata, normalmente se utilizavam mulas, burros, que tinham mais resistência para enfrentar esse tipo de solo, esse tipo de estrada. E além disso também, nesse tipo de viagem não se usava roupas tão pomposas como as que aparecem no quadro. Normalmente as roupas eram trajes um pouco mais simples para suportar esse dia a dia de trajeto. Nós estamos falando aí de um trajeto que normalmente costumava demorar aí 15 dias de viagem entre o Rio de Janeiro e Santos. Então são alguns elementos aí que meio que desconstroem essa narrativa aí apresentada a partir do quadro de Pedro Américo. Mas enfim, vamos entender agora o processo de independência como um todo, né? A independência do Brasil, o processo de independência do Brasil, podemos dizer que ele se inicia ainda em 1808, com a chegada da família real aqui, porque ali, com a presença da monarquia portuguesa aqui no Brasil, você não tem mais o Brasil naquela condição de simples colônia, então você tem a presença da estrutura administrativa da corte aqui no Brasil. Outro ano importante nesse processo é o ano de 1815, quando é formado e constituído o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Então, a partir daquele momento, o Brasil passa a ser parte do reino, não mais uma colônia, e mais importante, além de ser parte do reino, o reino é administrado, é gerenciado a partir do Brasil, né? A partir do Brasil. Outro ano importante é 1820, quando você tem a Revolução dos Liberais,
da burguesia liberal lá em Portugal, que, dentre outras coisas, exigiam o retorno da família real para Portugal e a recolonização do Brasil, a recondução do Brasil à condição anterior de colônia. Enquanto isso, aqui no Brasil, já existe uma elite brasileira que defende a manutenção do Brasil na condição de autonomia em relação a Portugal e defende inclusive a separação, né? Existe uma parte aí de uma elite brasileira que vai defender inclusive a criação de uma monarquia dual. O Brasil continuava fazendo parte do reino português, agora sob a forma de uma monarquia dual, ou seja, onde houvesse uma certa autonomia para o território brasileiro. Então, em 1821, com o retorno de Dom João VI para Portugal, ele vai deixar aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro I, na condição de príncipe regente, né? E aí Dom Pedro I começa a ser convencido, pressionado, encorajado pela elite brasileira para permanecer aqui e conduzir, liderar esse processo de independência. E aí, já em 1822, você tem aí o famoso Dia do Fico, né? Quando a célebre frase "como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou ficar". Mas não foi esse que ficou, não foi esse português, não. Para a tristeza da nação. Estamos falando de Dom Pedro. Então, a partir do Dia do Fico, estava ali cada vez mais desenhada a independência do Brasil, né? Nós temos aí, posteriormente, o Cumpra-se, publicado em maio, junho daquele ano, em que Dom Pedro passa a baixar decretos cada vez mais autônomos em relação à coroa portuguesa. Ainda em agosto daquele ano, ele passa a tratar as tropas portuguesas presentes aqui em território brasileiro como inimigas, e aí vem o setembro, né? Tem uma figura muito importante nesse processo, que é a figura de José Bonifácio, né? Bonifácio era o conselheiro, vamos dizer assim, de Dom Pedro, e vai ter um papel muito importante, tanto que muitos vão considerá-lo como sendo o patriarca da independência, né? Muitos vão tratá-lo dessa forma. E aí vem a independência do Brasil, né? Naquela narrativa que vocês já devem ter ouvido falar, a famosa carta que é entregue a Dom Pedro às margens do Ipiranga, e que, dentre outras coisas, a carta trazia uma série de insultos ao povo brasileiro e uma série de determinações em relação a Dom Pedro. E ali então é considerado a gota d'água. Então o 7 de setembro acabou se tornando depois simbolicamente como a data da independência, o feriado nacional, etc. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, a data da independência do Brasil foi comemorada no dia 12 de outubro, que era a data do aniversário de Dom Pedro, e é quando ele foi aclamado imperador do Brasil. Outra data também significativa foi o dia 1º de dezembro, que quando foi a coroação de Dom Pedro como imperador. Depois, a troca dessa data de 12 de outubro para 7 de setembro vai se dar justamente para tentar desvincular um acontecimento tão importante como a independência de um país a uma data pessoal, o aniversário pessoal de um imperador. E aí, galera, algumas coisas interessantes nós compreendemos sobre a independência do Brasil. A primeira é que ela é uma independência meio às avessas. Por quê? No momento em que a América Espanhola, por exemplo, ou a América Inglesa, dos Estados Unidos, promoviam processos de independência que culminaram com a implantação de república, derrubada das monarquias, o Brasil não. O Brasil permaneceu sendo uma monarquia,
manteve o sistema escravocrata. A independência não parte de uma iniciativa do povo, mas de uma elite, e é feita, liderada por um português e não por um brasileiro. Não bastando ser português, ele ainda era príncipe, herdeiro do trono português. Veja que contradição. Então é muito às avessas, não tem participação popular no processo. Contudo, ao contrário do que alguns dizem, ela também não é uma independência pacífica. Nós tivemos sim conflitos mais destacados aí, se der lá no sul do Brasil, né, na fronteira com o Uruguai que naquele momento era parte do território brasileiro, onde inclusive os brasileiros foram derrotados, e talvez a mais representativa guerra de independência desse período se dá aqui no território baiano, aqui na Bahia, que vai acabar culminando com o famoso 2 de julho, né? Data que marca a independência da Bahia, que vai ter aí na figura de Maria Quitéria, a Joana d'Arc brasileira, né? Uma figura simbólica desse conflito, e que vai ter na Batalha de Pirajá, a batalha mais emblemática desse processo de independência. Então, galera, espero que vocês tenham compreendido como se deu esse processo de independência brasileira. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se compreenderam e gostaram, peço a vocês que deixem o like, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até a próxima. Audio Jungle. Audio Jungle.